Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler o que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Vamos ler só esse verso aqui. Vamos ler juntos, vamos lá. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Amém? Podemos assentar, irmãos? Eu quero nesta noite conversar um pouquinho com você sobre moderação. Amém? Vocês não imaginam como a moderação ela é importante para a vida da gente. Quando você é moderado, a palavra moderado significa equilibrado. É aquele que não comete excessos, mas que tem um equilíbrio da própria vida. E você sabe que esse equilíbrio ele é tão importante, porque quando você consegue ser equilibrado, você evita uma série de problemas em sua volta, na sua própria vida, por conta exatamente do comportamento moderado, do comportamento equilibrado. Toda pessoa que não é moderada, consequentemente é desequilibrada, ela gera problemas em sua casa, gera problemas no lugar que trabalha, gera problemas nas suas convivências, e sempre ele está protagonizando exatamente o quê? Situações desgastantes, situações complicadas. Geralmente ele cria situações e gera rompimentos exatamente por conta dessa falta de moderação. E quando a nossa vida não tem isso, é necessário então nós pedirmos para Deus que Deus trabalhe na vida da gente, porque quando você consegue ser moderado, você simplesmente consegue impedir uma série de problemas na sua própria vida, principalmente aqueles problemas que nós construímos por falta de equilíbrio, por falta de moderação. E é uma coisa tão difícil quando uma pessoa é destemperada, que não é moderada, que é desequilibrada, porque ele começa a perder o respeito das demais pessoas e todo mundo começa a olhar ele como um problema. Olha para a pessoa que é desequilibrada, é a primeira coisa, não, mas aquilo ali é desequilibrado, é um louco, é uma louca, é assim que as pessoas costumam falar, porque geralmente o desequilibrado ele é assim, ele descontrola, ele desestrutura com facilidade, ele azeda totalmente as suas convivências e as suas relações, porque ele não tem um ponto de equilíbrio, ele sempre está no excesso, sempre ele extrapola. E esse desequilíbrio é muito sério porque ele afeta até a nossa vida financeira. Uma pessoa que não é moderada, geralmente ele gasta além daquilo que ele pode gastar, porque ele vive no excesso. Ele vive estourado no cartão de crédito porque ele não tem parâmetro para poder realmente administrar a sua própria condição financeira. Ele é desequilibrado, desajustado e ele sempre está realmente numa situação de excessos. Uma pessoa desequilibrada, ele não tem limite nem mesmo nas suas palavras. Ele fere com facilidade, ele machuca com facilidade, ele entristece com facilidade. Enfim, a moderação a falta de moderação gera uma série de problemas em nossa volta. Só que a Bíblia diz que Deus pretende trabalhar na vida da gente. O apóstolo São Paulo, falando aqui nesse texto que eu li para vocês, ele disse, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Que as pessoas olhem para você e que você seja conhecido como uma pessoa equilibrada. Que as pessoas realmente te reconheçam como alguém moderado, como alguém equilibrado. Como é que as pessoas olham você? O que é que as pessoas pensam de você? O que é que os comentários que você tem escutado a respeito de você? Você é olhado pelas pessoas que te cercam, que convivem com você, da tua casa, da tua família, como alguém equilibrado, como alguém moderado, ou como uma pessoa totalmente desequilibrada? E Paulo dizendo então que sejamos conhecidos pelos homens como pessoa moderada e que Jesus, ou que Deus fica perto daqueles que são equilibrados. Como que o desequilíbrio é dificuldade até para Deus, porque no desequilíbrio há sempre inconstância. E isso acaba atrapalhando totalmente a nossa vida. Aí você fala, e como é que eu vou fazer para poder trabalhar isso na minha vida?
O que é que eu tenho que fazer para que a minha vida possa ser uma vida temperada, eu digo assim, porque a palavra moderação, equilíbrio, também tem como sinônimo temperança, que quer dizer exatamente isso, esse equilíbrio das coisas. O que é que eu tenho que fazer para poder, de repente, mudar a minha maneira de ser? Ou de pelo menos controlar a forma como eu sou? Vocês sabem que os estudos falam, a psicologia fala, por exemplo, que todos nós temos um tipo de temperamento. Qualquer um de nós somos uma coisa ou outra. E esses temperamentos, eu estava estudando ele, é uma coisa interessante. Porque Deus, quando Ele age em você, Ele não muda a tua personalidade. Ele melhora você dentro daquilo que você é. Mas você nunca vai deixar de ser aquilo que você é. Você vai ter a sua vida controlada por Deus, influenciada pelo Espírito Santo. E existem pessoas que são coléricas, têm um temperamento colérico. Como é que é a pessoa que tem um temperamento colérico? Os estudos dizem que ela é explosiva, ela é agressiva e dominadora, controladora. As coisas sempre têm que ser do jeito dela. Você tem que se adequar a elas. Elas vivem no limite da explosão. Qualquer coisa elas explodem, batem na mesa e tentam impor a vontade dela sobre você, a força, no grito e no berro. Essas pessoas têm um tipo de temperamento que é chamado de temperamento colérico. Deus trabalha nos temperamentos. E a pessoa que tem esse tipo de temperamento, ela pode ser trabalhável por Deus também. Existem outras pessoas que têm outro tipo de temperamento, que é chamado temperamento melancólico. É aquela pessoa que é sensível demais, tudo ela se machuca, tudo ela acha que é com ela, tudo magoa. É um tipo de temperamento que é chamado de temperamento melancólico. E geralmente essas pessoas, elas gostam muito de ficar sozinhas e não demonstram quase emoções. Você nunca sabe nada sobre ele, porque parece assim que ele é fechado para poder externar a emoção. Isso é um temperamento. Existem aqueles que têm outro tipo de temperamento, que é o temperamento fleumático. Ele é o apaixonado frio. Ele gosta, mas ele é muito frio na maneira de gostar dele. E outra coisa que é interessante, ele tem constância, executa as coisas que começa, as suas obras têm objetividade e regularidade de vida. É uma pessoa assim, muito metódica com respeito à sua própria vida. E aquela pessoa que se torna às vezes muito detalhista em todas as coisas, chega a gerar briga, o excesso de detalhes das coisas. Existe o outro que é um temperamento chamado de sanguíneo. Essas pessoas, elas contagiam todo mundo que está em volta dela. Elas são extrovertidas, alegres, falantes e simpáticas. É um tipo de temperamento. Às vezes é o temperamento que se revela nessas atitudes, é o temperamento sanguíneo. Mas todos os temperamentos têm defeitos. Todos os temperamentos têm que ser trabalhados. Quando a gente consegue submeter o nosso temperamento ao domínio do próprio Espírito Santo, a gente começa a extrair o melhor da gente na maneira de agir, nas atitudes que temos. Nós conseguimos dar o melhor de nós para as pessoas com quem nós nos relacionamos e convivemos, exatamente quando nós submetemos o nosso temperamento ao poder do Espírito Santo. Aí você diz, mas como é que eu posso
submeter o meu temperamento ao poder do Espírito Santo? Diz a palavra de Deus que a primeira coisa que você tem que fazer é se submeter ao Espírito, porque quando você se submete à palavra de Deus e ao Espírito Santo, o seu temperamento fica controlado pelo Espírito Santo e Deus vai equilibrando você, estabelecendo um comportamento de equilíbrio e de moderação para você, que faz de você uma pessoa melhor, principalmente para quem convive com você. E essa ação de Deus, o trabalho de Deus dentro do temperamento da gente, para poder acontecer, tem que ser através do que a Bíblia chama de frutos do Espírito. Porque quando o Espírito Santo domina você, que os frutos do Espírito começam a fazer parte da sua vida, o seu caráter é transformado, o seu caráter é mudado. Você começa simplesmente a ter resistência a determinadas coisas que não são positivas para você e nem tampouco para quem convive com você, e você começa a se policiar, e na medida que você começa a se policiar, você começa a excluir da sua maneira de ser, da sua forma de agir, muitas coisas que você sabe que é altamente nocivo para você e para quem convive com você. E diz a palavra de Deus que nós devemos então buscarmos exatamente isso, os frutos do Espírito. Porque quando os frutos do Espírito chegam na vida da gente, as nossas atitudes são compatíveis com a fé que temos. Quando não há fruto do Espírito em nós, as nossas atitudes elas são totalmente incompatíveis com a fé que temos, com a crença que temos. É aquilo que você percebe, por exemplo, poxa, o fulano é da igreja, ele vive da igreja, mas é enrolado para pagar os outros, vive dando rasteira em cobra. Aí você começa a ficar sabendo sobre a pessoa está na igreja, mas o comportamento dela e a atitude dela é totalmente desconectada daquilo que é alguém ser de Deus. E essa falta de conexão da vida com a fé que professa é exatamente alguma coisa que se revela, porque a pessoa de repente pode estar na igreja, pode até crer em Deus, mas os frutos dela não são frutos do Espírito. São frutos do eu, da carne, da natureza, que sempre se externa de uma forma predominante nas ações e na atitude da pessoa, que faz com que a pessoa esteja totalmente desequilibrada com aquilo que ele crê, com a fé que tem. A pessoa está na igreja, mas precisa ser trabalhado, ser transformado por Deus, receber o fruto do Espírito em si, para ter o caráter mudado, a vida transformada, e ter atitudes que sejam compatíveis com a fé que ele diz que tem, com o Deus que ele diz que serve. Quando isso não acontece, você vê uma desconexão total na maneira de agir e com aquilo que a pessoa verbaliza como sendo a sua fé, a sua crença e o Deus que ele está servindo. E a Bíblia diz uma coisa interessante, para a gente buscar os frutos do Espírito. Vamos ver aqui da palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. Primeira coisa, amor. Digam comigo, amor. Amar. Quando você ama de verdade, você começa praticamente a discorrer em todas essas atitudes positivas nossas. E vocês sabem que o amor que ele está falando aqui, dentro desse contexto, é um amor chamado fileu, ou filia, que é um amor que existe entre irmãos, porque existem vários tipos de amor. Existe o amor chamado fileu, que é o amor que envolve eu e as pessoas que eu conheço, com quem eu me relaciono, os meus irmãos. Isso é filia, é um tipo de amor. E esse amor não é o mesmo amor que eu tenho pela minha família, que é chamado de estorger. É o outro tipo de amor. Vocês estão entendendo? E existe um outro amor, que é um amor incondicional,
que é chamado de ágape. Esse amor chamado ágape é aquele amor que você não espera nada de volta. Você só dá independente do que você vai receber. Foi o amor de Deus por nós. Eu até entendo que esse amor chamado ágape é um amor que se revela muito no sentimento da mãe pelo filho. A mãe, ela ama o filho com todos os defeitos, com todas as falhas, com toda a rebeldia que ele possa ter. Ela ama e nunca está esperando alguma coisa. Pelo contrário, ela é capaz de se doar para que aquele filho esteja bem. Esse é um tipo de amor que não espera a volta. Mas existe um outro amor que é o amor romântico. É um amor que se chama eros. Esse é o amor que mais a pessoa espera receber de volta. Que é o amor romântico, o amor sexual, que o sujeito tem pela mulher que ele escolheu para casar com ele, ou com que ele tem uma atração física. Ele não consegue amar sozinho. Ele ama essa pessoa, mas ele espera que essa pessoa ame ele também. Quando ele ama essa pessoa, que ele percebe que ele não é amado, ele entra em parafuso. Ele fica desesperado. Por quê? Porque esse amor, esse tipo de amor, requer reciprocidade, requer resposta. Quando ele ama alguém nesse tipo de amor, que ele não é correspondido, você sabe o que acontece com ele? Ou com a pessoa? A pessoa entra num processo de sofrência. Aí a pessoa quer ouvir só música apaixonada, toda hora ele quer estar, fica arrasado, porque esse amor, ele é um amor que espera volta, ele espera reciprocidade. Quando não existe, a pessoa sofre, a pessoa fica refém da outra. Mas nesse amor aqui que ele fala, é o amor da filia, com certeza. Daquela que muda o comportamento da gente também, que gera a transformação, e essas transformações, praticamente todas elas influenciam, sabe o quê? A sua postura com respeito ao outro, com respeito a outra pessoa. E quando você tem esse amor, você começa simplesmente a deixar aflorar todas essas qualidades, que são importantíssimas para a estrutura da tua vida emocional, para poder fazer de você uma pessoa melhor do que você é, para fazer com que você realmente tenha sobre você, ou em você, um processo real de mudança e de transformação. E aí ela pega, vem. Primeira coisa que acontece é quando você tem o fruto desse Espírito, que é o Espírito de Deus, é amar as pessoas. Até mesmo as pessoas que te fazem mal, você olha assim e não consegue ter raiva. Você está entendendo? Você entra muito naquela situação em que falou Jesus, você ora por aquele que te persegue, você até fala bem daquela pessoa que fala mal de você, que foi o que falou Jesus, orai pelos que vos perseguem e bendizei, ou fale bem daquele que fala mal de você, daquele que vos maldizem. Você só consegue ter esse tipo de comportamento, que é um comportamento que agrada a Deus, quando você consegue amar as pessoas, que você olha e você consegue olhar a pessoa e perceber que o que existe nela é problema com ela e não com você. Ele que é o problemático, por ter algum sentimento ruim com respeito a você, mesmo sem você nunca ter feito nada por ele ou por ela. Aí no lugar de você se revoltar, você fica comovido pela fraqueza da pessoa e pela falta de uma real mudança. O amor acaba fazendo isso. Você não se atinge, você não se machuca, você se blinda pelo seu amor. A pessoa está tentando fazer mal para você, você olha com misericórdia, e quando você pensa assim, baseado pela própria Bíblia, essa pessoa que sempre se dá mal, ele sempre afunda por conta desse sentimento ruim que ele tem dentro dele contra você. E você consegue olhar toda uma situação por uma perspectiva totalmente diferente, que seria uma reação bem
natural, daquelas bem humana, bem carnal, onde você pensa em revidar na hora, mas quando você está dominado por esse amor, as suas reações são outras. Você não consegue guardar rancor, você não consegue cancelar ninguém da sua vida, você não guarda aquele sentimento de raiva quando olha a pessoa, você sente a pena, sente a misericórdia. Porque o amor faz isso com você. O amor faz você até mesmo olhar para aqueles que vivem tentando te atrapalhar, te dificultar, daqueles que ficam sempre tentando te cancelar. Você olha para ele e sente a misericórdia, a piedade, e tenta acolhê-lo de alguma forma. Exatamente por quê? Porque você percebe, você está num outro patamar. Você olha e consegue perceber uma série de coisas, e isso agrada a Deus, porque identifica você como alguém de Deus, e acima de tudo mostra que os frutos do Espírito estão em você. Esse amor que vem acompanhado da alegria. Uma alegria que você passa a ter, não só quando o seu time de futebol ganha, mas alguma coisa presente em você. Presente em você. Alegria. Que eu fiquei sabendo que é provocado pelo neurotransmissor chamado serotonina, que age na vida da gente e que dá essa sensação de prazer constantemente e que dá alegria, que é alguma coisa que o Espírito Santo tenta ativar dentro de você. Quando você tem essa alegria, às vezes você está passando o maior perrengue na sua vida, o maior problema, mas você não consegue tirar a alegria pelo fato de estar vivo e por entender que tem outros motivos pelos quais você tem que se sentir alegre e feliz. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito de Deus, diz a Bíblia. Isso é fruto do Espírito. Mas tem pessoas que não têm esse fruto. É o tempo todo para baixo. É o tempo todo insatisfeito. Nada está bom para ele. É desprovido de alegria. Que chega às vezes perto de você. Se você não tomar cuidado, você fica atingido pela atmosfera de tristeza, de negativismo que ele cria. Mas quando você procura exatamente melhorar o seu temperamento, né? Se de repente você tem essa tristeza profunda, que é muito típica dos melancólicos, do temperamento melancólico, Deus vem e começa a trabalhar, e aquilo que era recorrente na sua maneira de ser, Deus começa a transformar através do fruto do Espírito da alegria. Diga glória a Deus, para poder tirar as tuas tristezas. E depois vem a palavra e diz que a gente passa a ter paz. É uma das coisas que o fruto do Espírito dá. Geralmente colérico, parece que ele não tem paz nunca. Ele vive no limite. E quando o temperamento dele é trabalhado pelo Espírito, ele passa a ter paz. E essa paz não é uma paz qualquer, como eu já preguei para vocês aqui, é a paz de Deus. E o que é a paz de Deus? É uma paz que não é circunstancial. A paz circunstancial é aquele em que a circunstância para você é favorável. Eu estou em paz porque tudo está bem, não estou devendo ninguém, estou sem problema nenhum na minha vida, estou em paz. É assim que a gente fala. Está em paz, está tudo bem comigo, está tudo dando certo. Está tudo funcionando, estou em paz. Só que essa paz que fala aí é uma paz que existe para você quando as coisas estão dando errado. É a paz de Deus, que a Bíblia diz que excede todo e qualquer entendimento. É quando a sua vida está de cabeça para baixo, que você está enfrentando uma série de problemas, passando dificuldade, coisas pendentes da tua vida, coisa para resolver, você está altamente pressionado, mas você consegue ficar em paz e sobrevive no meio das turbulências da tua própria vida. Por quê? Porque a paz de Deus, ela existe para fazer você resistir, para fazer você sobreviver no meio das turbulências que vêm sobre a vida de qualquer um de nós.
É quando você está enfrentando problemas e situações difíceis, mas você não surta. Por que você não surta? Porque você tem a paz de Deus, e a paz de Deus te equilibra. Não deixa você surtar no meio dos teus problemas. Essa é a paz do Espírito, que vem nas horas difíceis da vida da gente, que vem quando a gente está na beira de uma situação de limite emocional, de surtar. Essa paz vem para poder equilibrar você, para fazer você resistir, esperar o agir de Deus com tranquilidade, sem se destruir emocionalmente. Isso é um fruto do Espírito que você busca para poder o quê? Para poder equilibrar seu caráter e para poder equilibrar o seu temperamento. Depois que ele falou sobre a paz, ele vem para a longanimidade. O que é longanimidade? O linguajar mais compreensível é pavio comprido, ou paciência. Deus começa a dar paciência para você, porque em alguns temperamentos, paciência é uma coisa que não existe. E por falta de paciência, você vai entrando errado numa série de coisas relacionadas com a sua vida. Tem pessoas que têm um histórico de entrar errado nas coisas, por quê? Porque não tem paciência. Quem não tem paciência não sabe esperar. A impaciência é amiga e companheira da precipitação. E a falta de paciência vai fazendo você construir todos os seus problemas, por não saber esperar, por não ter paciência. O que é típico do colérico, ele vai querer resolver as coisas de qualquer jeito, ele não sabe esperar nada, ele não tem longanimidade, e ele vai atrapalhando, azedando a vida dele, gerando uma série de problemas, entrando errado, porque o impaciente não ouve ninguém, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve amigos, e ele vai movido pela sua impaciência e pula de cabeça em situações. Quando vê, ele se quebra todinho lá embaixo, e às vezes por essa falta de paciência vai fazendo da vida dele uma série de situações onde ele vai entrando errado e se sequelando por conta da falta de paciência. E o fruto do Espírito, que molda o caráter e que equilibra seu temperamento, é dado a você, no caso, a longanimidade ou a paciência. Depois disso aí, ele diz que vem a benignidade, que é a misericórdia. Deus não deixa você apodrecer seus ossos. Quem não é benigno sofre, porque ele não consegue perdoar. Ele guarda rancor, ele vira a cara para as pessoas, ele é indiferente. As pessoas que ele não gosta, ele fica remoendo coisa ruim por dentro, fica se afastando, fica se isolando, e uma série de coisas que não são boas, não faz parte do fruto do Espírito. A Bíblia diz uma coisa interessante, que se depender de vós, esteja em paz e de bem com todos, diz a palavra de Deus. Quem é de Deus, que é controlado pelo Espírito Santo, que tem fruto do Espírito Santo, ele não tem inimigos, ele não tem ninguém antipático para ele. Vocês estão entendendo? Porque ele tem o fruto do Espírito. E a gente às vezes sabe que não podemos ter problema com ninguém, mas a gente espiritualiza as coisas. Quando os cristãos, os crentes que têm problema com alguém, para ele não admitir que ele tem uma antipatia, que ele não gosta da pessoa, ou que tem resistência à pessoa, ele pega e dá uma maquiada. Ele diz: não, meu problema com fulano é que eu não tenho comunhão de espírito com ela. Isso é mentira. Porque a Bíblia diz que você tem que se relacionar bem com todo mundo. Deus não trabalha no meio da resistência ao teu irmão, ao teu próximo, ao teu semelhante. Uma das coisas que Deus não admite é exatamente que você tenha problema com o seu irmão.
Ah, mas eu não tenho problema. Você tem problema, você de repente fala que tem problema, mas o coração pode estar pode estar resistente. E a misericórdia não deixa essas coisas acontecer. Porque a benignidade, que é a misericórdia, você consegue ter misericórdia das pessoas por conta dos problemas que ela tem. Você não cancela as pessoas, não isola. Porque o Espírito de Deus que age em você não deixa você ter esse tipo de comportamento. Por quê? Porque você é moldado pelo Espírito Santo. Você é de Deus, é de Jesus, é da igreja, serve a Deus e a sua vida é pautada pelos ensinamentos de Jesus. E essas coisas Deus vai dando para a gente. Benignidade, bondade. Tem gente que é ruim, que cria dificuldade para os outros, que atrapalha a vida. Isso é maldade, que torce contra, que atrapalha. Isso é maldade. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito em você transforma em você ou cria em você um ser humano bondoso. Uma pessoa bondosa. Vocês estão entendendo? A gente não pode deixar externar em nós atitudes de maldade. Principalmente nós que somos de Deus. E o fruto do Espírito vem para poder fazer essa transformação em nós. Bondade, depois vem fidelidade. A fidelidade, ela envolve tudo aquilo que exige isso. O relacionamento, fidelidade com Deus, fidelidade com a pessoa com quem você vive, fidelidade nas suas finanças. Isso é fiel. Quando você é fiel nas suas ações e atitudes, você realmente tem o fruto da fidelidade. Você não passa a perna em ninguém. Não cria situação de dificuldade para ninguém. Mas as tuas atitudes são de fidelidade. Todas essas coisas são coisas que Deus trabalha na vida da gente, para poder moldar o nosso temperamento. Aí você vê, quando você tem a moderação, que tem esse equilíbrio, Deus vai trabalhando uma série de coisas em você que torna você uma pessoa melhor. Porque tem pessoas que são pesadas demais, que cansam outras. Tem pessoas que convivem com pessoas que são tão difíceis, que você puxa uma carreta e está ali se submetendo a uma situação, às vezes unicamente por amar a pessoa, por gostar da pessoa, mas às vezes é muito difícil para você, dependendo do temperamento que a pessoa tem. Você tem que puxar uma carreta. E a moderação ajuda, que essa moderação seja conhecida de todos. Que você seja olhado como uma pessoa moderada. Porque quais são as vantagens que tem quando você realmente é olhado como uma pessoa moderada? Você começa a acreditar mais na oração, você começa a acreditar mais nas soluções que vêm de Deus, e uma série de coisas que você muda na sua prática para poder resolver os problemas da sua própria vida. E essa forma que você vai resolver os problemas da sua vida são bem mais eficazes do que qualquer outra atitude que seja totalmente temperamental, carnal ou nas atitudes suas. Vamos ver o verso seguinte do primeiro verso, que foi o último que eu coloquei lá. É o versículo 6 do capítulo 4. Todas essas situações que eu falei para você, quando não dentro desse equilíbrio da palavra de Deus e do Espírito, além de desequilibrar você, gera em você exatamente um dos problemas seríssimos da vida da gente, que é o problema chamado ansiedade. Você começa a ficar ansioso, lhe falta confiança,
lhe falta segurança em Deus, lhe falta convivência com Deus, lhe falta frutos do Espírito para poder equilibrar você, seu coração, o seu temperamento, as suas atitudes. E ele pega e fala isso que está escrito aí. Não andeis o quê? Ansiosos. Do quê? De coisa alguma. Para você não andar ansioso por nada. Você só consegue não andar ansioso quando você tem a moderação que ele falou acima, que é o equilíbrio. Quando você é desequilibrado, você vive ansioso, vive ligado na tomada 320 o tempo todo, naquela ansiedade, naquela inquietação. E a sua vida vai desgastando por conta disso. Ele pega e diz: não andeis ansioso com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Diga glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Não fique ansioso não. No lugar de ficar ansioso, vai orar. No lugar de estar aí ansioso, se desgastando, se acabando, adoecendo, ele está dizendo: faça conhecido diante de Deus as suas petições, aquilo que você precisa, pede para Deus. Que seja feito com orações e súplicas. O que é oração e súplica? Oração você sabe o que é. Súplica é essa oração em que você faz muitas vezes com lágrima, que você implora para Deus uma resposta, uma saída ou uma solução. Isso é oração acompanhado da súplica. Quando você está no limite do seu próprio emocional, que você chega, chora e implora a Deus, suplica a Ele uma resposta e uma saída. Paulo está dizendo para você exatamente usar desse tipo de expediente. Se você está aí preocupado, se você está aí ansioso, se a sua vida está mal resolvida, se você não está conseguindo resolver uma série de coisas relacionadas com a sua vida, para você ir tratar de orar a Deus e suplicar a Deus com ações de graças. Por que ele fala ações de graça? Para você orar, suplicar, pedir e já agradecendo, através da fé e da confiança e pela certeza que você tem um Deus que não falha. É isso que ele está dizendo. Você orar já agradecendo uma resposta é ter fé e ter segurança de que existe um Deus que vai agir na sua vida. Ele pega e diz: com ações de graças. Então nesta noite eu converso com você para tentar dizer para você o seguinte: se submeta ao Espírito Santo. Comece a valorizar e a priorizar na sua vida essa questão relacionado com teu temperamento controlado pelo Espírito Santo. Porque se você se permitir isso, sua vida vai melhorar em muitas coisas para você mesmo e vai melhorar muito para as pessoas que convivem com você. E essas coisas vão gerar bênçãos e com certeza vai fazer de você uma pessoa melhor. Amém? Portanto, pense nisso. E que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.